Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 14º episódio da 6ª temporada e nós vamos falar sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Existe mesmo uma igreja verdadeira? Qual que é essa igreja? Onde é que está essa igreja? Nós podemos vê-la? Quais as características dessa igreja? Tem bastante conteúdo, né? Vamos ver se dá tempo de abordar tudo aqui num episódio só. E o nosso Instagram oficial voltou, gente. Notícia boa, né? A gente estava pronto para processar o Sr. Zuckerberg, mas nem precisou. Nós preenchemos um formulário falando que o nosso Instagram estava todo certinho, todo regularizado e que o que eles tinham feito era um erro e, adivinhem só, eles admitiram isso. A gente recebeu um e-mail informando que eles realmente cometeram um erro. Não dá para aferir a sinceridade deles, né? Não sei até que ponto foi uma denúncia em massa, aí o algoritmo bloqueou o nosso perfil, mas enfim, o que importa é que ele voltou. @oscooperadores voltou e vocês já podem nos seguir por lá. O nosso conteúdo foi todo recuperado, nossos seguidores foram todos recuperados e a gente continua lá todos os dias mandando vendo o conteúdo para vocês. Mas nós temos também outros lugares onde vocês podem nos encontrar, não é? O nosso site, cooperadoresdaverdade.com, o Facebook, o Twitter, o YouTube e os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Todos esses links estão no post desse episódio lá no nosso site. É isso. Então, recados dados rapidinho aqui para vocês, né? Vamos conversar agora sobre qual é a igreja verdadeira. Vamos ver se a gente descobre, né? A primeira pergunta que a gente vai tentar responder aqui nesse episódio é a seguinte: Jesus fundou uma igreja? Pode parecer uma pergunta boba. Afinal de contas, todos nós vamos para a igreja. Nós participamos da igreja. Nós nos dizemos membros da igreja. Mas a verdade é que há quem diga, mesmo entre teólogos católicos, que Jesus não fundou uma igreja. Que Jesus veio trazer o reino de Deus ao nosso coração. Veio fundar o reino de Deus no nosso coração, no coração de cada fiel. Jesus veio justamente para contrariar aquela ideia de religião judaica, farisaica, ritualista e exterior do seu tempo. Então, a organização do cristianismo como uma sociedade, como uma instituição, hierarquia, essas coisas nem estavam no plano de Deus. Nem se passava pela cabeça de Jesus essas coisas aí, né? Uma igreja visível, isso aí é de origem humana, né? Foi o que os discípulos de Cristo puderam fazer de melhor. Jesus não queria uma igreja, Jesus queria o reino de Deus. Já teve padre famoso falando isso em rede nacional, gente, tá? Agora, de onde vem isso? Vem da teologia liberal do senhor Adolf von Harnack, que além de ser alemão também era um teólogo luterano, né? E aí a gente vê como a formação dos nossos padres é ruim, porque isso é uma tese condenada pela igreja e mesmo assim continua a se propagar e propagar por aí pelo mundo católico como se tivesse tudo bem. Há quem diga também que Jesus veio anunciar e inaugurar o reino escatológico do final dos tempos. Jesus veio para preparar a alma dos fiéis, a alma dos seus discípulos para o fim do mundo, né? E toda a vida espiritual, toda a busca pelas virtudes e tudo mais deve ser vivida sob essa perspectiva. Então a igreja não é uma instituição divina, mas ela é fruto do seu tempo. Jesus anunciou o fim dos tempos, mas o fim dos tempos não veio ainda. Então os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus precisaram se organizar meio que para corrigir os planos de Jesus aí, né? E reinterpretar as suas palavras. Então o que aconteceu? Jesus preparou os seus escolhidos para anunciar o reino que está próximo. Mas como esse reino ainda não chegou, o fim dos tempos ainda não chegou, aquela pequena comunidade dos escolhidos de Jesus foi crescendo e se tornou a igreja. Essa também
É uma tese condenada pela igreja, claro, né, que não se conforma nem com a teologia e nem com os fatos históricos, né? É a tese do Alfred Louisi, um teólogo católico francês que viveu aí na virada do século XIX para o século XX. É complicado, né, gente? Vejam, é claro que com relação à primeira tese, a gente até pode concordar com o senhor von Harnack, que Jesus veio de fato trazer o reino interior. A gente pode dizer, inclusive, que isso é um abismo perto do judaísmo farisaico do tempo de Jesus. Ou seja, é uma verdadeira diferença essa do cristianismo para aquela religião exterior e ritualista dos judeus. O que a gente não pode fazer é cair no exagero de dizer que a proposta de Cristo foi só essa e que a igreja se constitui em algo subjetivo, em algo interior. A gente não pode cair no exagero de dizer que a igreja seja uma sociedade invisível composta somente pelas almas dos justos. Jesus insistia, sim, nessa ideia de perfeição interior, nessa ideia de busca de virtudes, de renovação espiritual, até para corrigir os falsos conceitos dos judeus, né? Porque os judeus esperavam um reino temporal, esperavam o triunfo sobre a opressão do Império Romano. E o que Jesus vem dizer? Olha aqui, pessoal, meu reino não é desse mundo, não. Né? O meu reino não é de uma nação. Não existe mais esse negócio de judeus e gentios. O negócio agora é universal. Você precisa crer, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos e pronto. Tanto é que Jesus vai falar do joio e do trigo, vai falar dos peixes bons e dos peixes maus. O joio e o trigo crescem os dois na mesma plantação. Os peixes bons e os peixes maus são pegos os dois na mesma rede. Santo Agostinho falava dessas coisas já lá no início da igreja contra os donatistas, né? Os donatistas tinham essas ideias também de que a igreja é só dos justos. Então percebam que esses trechos do Novo Testamento não fariam o menor sentido se a igreja fosse somente um reino espiritual, algo subjetivo que acontece na nossa alma. Sem contar que, isso quem vai falar é o padre Boulanger, no seu Manual de Apologética, da editora Obras Católicas, né? Recomendo aí para todo mundo. A própria expressão reino de Deus seria muito imprópria se tratasse de algo que acontece na alma individual de cada um de nós. Porque aí não seria um reino, seriam muitos reinos. Haveriam tantos reinos quanto almas. Ah, mas lá em Lucas 17 está escrito que o reino de Deus está em vós. Não, peraí. Jesus estava falando justamente para os fariseus que não creram nele, né? Ou seja, eles mesmos estavam se colocando fora do reino. Como é que Jesus ia dizer que o reino estava neles? Tá certo? Não, o reino de Deus está entre vós. Et regnum Dei intra vos est. Intra vos est. Está entre vós. E quanto àquela ideia do reino escatológico, a gente pode ver em diversos lugares nos evangelhos Jesus falando do seu reino agora. Não só escatologicamente, mas no agora, no tempo, no nosso mundo. Então, são, digamos assim, duas fases, né? O reino de agora e o reino que ainda não chegou. São Mateus 11:12, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. São Mateus 12:28, se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E nas parábolas também, né? A parábola do grão de mostarda, do joio e do trigo, dos peixes novamente, das virgens prudentes. Todas comparam o reino de Deus com uma realidade concreta, existente, que prepara, aí sim, né, o reino que há de vir. E nesse reino futuro só entrará o trigo, só entrará o peixe bom, só entrará as virgens prudentes. O joio, o peixe mau e as virgens loucas vão ficar de fora. Mas antes disso, existe um reino também, atual, desse tempo, desse mundo. Aí, para negar isso, né, os modernistas vão fazer o quê? Vão negar a autenticidade dos evangelhos, né? É isso mesmo. Teólogo católico que nega a autenticidade dos evangelhos. Ah, não, isso aí sofreu influência daquela primeira geração cristã que, vendo que o reino escatológico não acontecia, aí tentava harmonizar as palavras de Jesus com esse não acontecimento. Então, vejam, a Bíblia foi alterada. Nem tudo que está lá é digno de fé.
Chega a ser escandaloso um negócio desse, né? E outra, como se não houvesse um modo de conciliar aquelas passagens que apresentam o reino como uma realidade atual, de agora, e aquelas que apresentam o reino como uma realidade futura. Nesses 2000 anos de igreja, francamente, elas não são nenhuma novidade para nós, né? Então, para os modernistas, que dizem que Jesus não fundou uma igreja, mas veio anunciar o reino escatológico, um reino que há de vir, eles não admitem a conciliação entre as passagens de um reino presente com as que falam de um reino futuro. Ou Jesus errou quando disse aquelas coisas, né? Ou pelo menos induziu os seus discípulos ao erro, ou então a gente vai ter que admitir que os evangelistas, quando foram escrever sobre o ensino de Jesus, tantos anos depois daqueles acontecimentos verdadeiros, certo? Eles erraram. Eles escreveram coisas contraditórias daquelas que Jesus ensinou. Mas tudo o que a gente conhece sobre a doutrina de Jesus está nos evangelhos. Então, ou os evangelistas foram fiéis e mantiveram íntegros os ensinos de Jesus com relação ao reino escatológico, ou eles não foram fiéis e por isso escreveram também as coisas sobre o reino presente que contradizem o reino escatológico. Mas se eles não foram fiéis, como querem os modernistas, então por que eles não suprimiram aqueles trechos que supostamente, colocam aí contradições às suas ideias? Não faz sentido. Se você quer ensinar outra coisa, você omite aquilo que você não quer que seja ensinado. Não é isso? Se os discípulos de Cristo quisessem realmente mudar o ensino do seu mestre, eles retirariam aquilo que ia gerar alguma dificuldade para eles. No entanto, não é isso que eles fazem. Por isso, Jesus veio trazer algo mais do que um reino meramente escatológico e também algo mais do que um reino meramente interior. Jesus fundou uma igreja. O reino de Deus inclui essas duas fases, terrena e escatológica. E esse reino compreende todos aqueles que admitem a doutrina de Cristo. E é a reunião desses que admitem a doutrina de Cristo, a sociedade desses que admitem a doutrina de Cristo, que nós chamamos igreja. Agora, essa igreja, como ela foi constituída por Jesus? Todos são iguais ou existe uma hierarquia? Temos um chefe visível que governa toda a igreja ou não? Aqui a gente já vai lançando algumas diferenças que nós temos com os protestantes e com os ortodoxos também. Os protestantes, claro, fazendo uma generalização aqui, certo? Porque existem protestantes e protestantes. Tem protestante que se chama apóstolo, tem protestante que se chama bispo, tem protestantes anglicanos que conservam a estrutura clerical da Igreja Católica, inclusive. Mas, de forma geral, na compreensão que os protestantes têm, eles vão dizer que não. A Igreja não faz distinção entre os seus membros. Todos são iguais. Todas as verdades de fé, todos os meios de santificação, todos os sacramentos, eles ficam à mercê de cada membro individualmente. Não há intermediários entre Deus e a consciência individual de cada fiel. Os protestantes não têm compromisso de obedecer, não têm o compromisso de obedecer a uma autoridade da igreja. É isso que eu estou falando aqui. Tá? Os ortodoxos, eles admitem uma hierarquia. Eles têm, sim, patriarcas, bispos, padres, diáconos, certo? Mas eles não admitem que a igreja tenha um único chefe visível com plenos poderes sobre toda a igreja. Então vamos entender, como é que Jesus fundou a sua igreja? E a gente já pode começar lá na Escritura. Mas antes eu quero fazer uma breve observação. É óbvio que Jesus, quando instituiu a igreja, ele não disse explicitamente que ela deveria ser uma igreja hierárquica, que deveria ser governada por bispos, padres e diáconos. A gente não vai ver essas palavras no discurso de Jesus. Só que a gente encontra o equivalente a isso nos Atos de Jesus. No fato de que ele escolheu, dentre muita gente, somente 12 para seguir com a sua missão. E somente a esses 12 foi que ele conferiu poderes especiais e deu ordens especiais também. E depois a gente vai ver como que isso se deu na história, porque a igreja primitiva não acaba quando você termina de ler o último livro da Bíblia, A igreja continua na história, ela se desenvolve nessa realidade. Nós não lemos a Escritura como um livro perdido que foi encontrado 1 milênio e meio depois de ser escrito, certo? Então vamos para a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João
os 4 evangelistas testemunham que Jesus escolheu 12 homens dentre todos os seus discípulos, que são os 12 apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e João 1. Jesus instruiu esses homens de modo muito mais particular. Não foi assim? Eles foram muito mais próximos de Jesus. Jesus explicava para eles o sentido das parábolas que ele contava e que nem todo mundo entendia, como a gente lê em Mateus 13. Só para eles Jesus explicava, certo? E depois, Jesus associou esses homens à sua obra, porque Jesus mandou que eles pregassem a sua doutrina aos judeus. Mateus 10, 5, Marcos 6, 7, Lucas 9, 1. E Jesus, como eu disse, prometeu poderes especiais a esses homens. Primeiro prometeu a eles o poder de ligar e desligar no céu aquilo que eles ligassem e desligassem na terra. Ou seja, uma autoridade de governo conferida pelo próprio Cristo para admitir alguém na igreja e para excomungar também. É isso que quer dizer o poder de ligar e desligar. E todo aquele que se recusa a ouvir a igreja seja considerado como um pagão, como a gente lê em Mateus 18. E a Pedro, Jesus prometeu as chaves da igreja, ou seja, o poder e a autoridade suprema sobre a igreja inteira. A todos os apóstolos foi prometido o poder de ligar e desligar, mas só Pedro recebeu as chaves. E com Pedro foi antes ainda de todos os apóstolos, né? Pedro a gente vê no capítulo 16 de São Mateus e os outros apóstolos somente no capítulo 18. E mais tarde, um pouco antes da ascensão, como a gente vê no capítulo 28, também de São Mateus, Jesus confere, então, o poder que havia prometido. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então veja, aqui nessa passagem, Jesus confere aos apóstolos, primeiro, o poder de ensinar, né? Ide, ensinai a todas as nações. Segundo, o poder de santificar, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, implicitamente, o poder de governar, porque os apóstolos devem ensinar o mundo a observar tudo o que Jesus prescreveu. Então, já pela Escritura, a gente vê claramente que há, sim, pessoas instituídas por Jesus que na igreja exercem cargos especiais e funções especiais com a autoridade que Cristo os conferiu. Só que acontece o seguinte: se a história da igreja, depois da Bíblia, mostrasse algo diferente, esses argumentos bíblicos seriam em vão, né? Se a fundação da igreja fosse posterior, como dizem muitos por aí, né, que a igreja foi fundada por Constantino e não sei o quê, se houvessem documentos históricos provando essas coisas, até mesmo aqueles que dizem que os evangelhos foram alterados e não sei o quê, poderiam ter alguma razão. Mas o que a história mostra pra gente? Mostra que a hierarquia remonta aí já aos primeiros anos da igreja. É claro que o seu desenvolvimento foi progredindo quanto às formas externas de organização, mas a hierarquia é parte essencial da igreja, não é um mero adereço, algo que pode ser removido e a igreja continuar de pé. Nunca existiu uma igreja pré-católica sem hierarquia, estão entendendo? Sem essa forma que nós conhecemos hoje. Então, eu vou apresentar aqui o testemunho da hierarquia da igreja do século II para trás, de forma regressiva, começando com os santos padres lá do século II e regredindo até os Atos dos Apóstolos. Porque tem gente que diz que a hierarquia da igreja se formou muito mais tarde, né? E eu vou provar aqui que isso é falso, que a igreja sempre esteve constituída hierarquicamente desde o início. A gente vai encontrar um testemunho lá do meio para o final do segundo século, mais ou menos por volta do ano 180, que é o testemunho de Santo Irineu de Lyon. Ele escrevia já contra os hereges, ou seja, defendendo a fé da igreja, e apresenta claramente o caráter hierárquico da igreja. Ele fala da hierarquia da igreja como um fato notório que ninguém pode negar. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós, ele diz. E aí fala com maestria da igreja fundada e constituída em Roma pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. A sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens chegou até nós pelas sucessões dos bispos.
depois ele ainda faz uma crítica àqueles que se reúnem separadamente da Igreja Romana, dizendo que eles não têm legitimidade, né? Então veja, do meio para o final do século II isso aqui, tá? Mas vamos regredir um pouquinho mais. Meados do século II, São Policarpo, bispo de Esmirna, nasceu no ano 69. Ele escreve que os bispos, os pastores, são chefes da hierarquia e guardas da fé. Santo Inácio de Antioquia, que nasceu por volta do ano 35. Tu, Igreja Romana, ensinaste as outras. Eu quero que permaneçam firmes as coisas que tu prescrevestes pelo teu ensino. E São Clemente de Roma, que foi discípulo direto de São Pedro e de São Paulo, também nascido ali por volta do ano 30, 35, foi o quarto papa da nossa igreja. Também ele testemunha a hierarquia da igreja como guardiã da tradição e ainda fala da Igreja de Roma como a primazia universal sobre todas as outras igrejas. E tudo isso está plenamente conforme os ensinamentos imediatamente anteriores, que são os ensinamentos da Escritura. Os apóstolos escolheram Matias para suceder Judas em Atos 1. Foi São Pedro que empregou primeiro, né, e converteu geral lá em Atos 2. Depois, Atos 6, os apóstolos instituíram os diáconos. Não é qualquer pessoa, é São Paulo que se juntou aos 12 mais tarde, quem vai regular, quem vai definir como os membros da igreja de Corinto deveriam se comportar e até mesmo usar os carismas, né? E diz que a igreja deveria guardar o evangelho que ele pregou. O evangelho que ele pregou, não é qualquer evangelho, nem qualquer pregador. Existe uma autoridade de ensino em São Paulo e uma autoridade de legislar sobre a igreja também, de regular inclusive o seu culto. Certo? As controvérsias que surgiam na igreja eram levadas para quem? Para os apóstolos. Eles eram quem tinham a autoridade para resolver, né? Por isso, meus caros, não pode restar dúvidas para nós. A igreja era uma sociedade hierárquica desde o seu início. Esse negócio de igreja pré-católica é balela, né? Canto da sereia, canto para boi dormir. Se os apóstolos falavam e agiam como chefes da igreja, é porque eles julgavam que tinham os direitos e os poderes plenos para isso, porque eles foram investidos com esse poder pelo próprio Cristo. E esses mesmos poderes, assim como foram passados a São Matias e a São Paulo, foram passando pelos demais escolhidos de sucessão em sucessão até os dias de hoje. Então a igreja conserva hoje a mesma hierarquia com o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Conserva hoje a mesma hierarquia que possui desde a sua origem. Agora convém a gente dar uma pincelada aqui sobre o primado de São Pedro, né? Nós temos um episódio inteiro sobre isso. O papado, tu és Pedro. É o episódio 34 da 4ª temporada. É mais antiguinho, mas eu recomendo que ouçam, porque o conteúdo tá bom. Tá? Então aqui, como a gente já tem aquele episódio lá, aqui a gente vai investigar rapidamente se essa igreja hierárquica que Jesus fundou, que nós vimos no bloco anterior, se ela tem um chefe visível com uma autoridade soberana sobre toda a igreja, ou se não, se essa autoridade é, por assim dizer, compartilhada, é uma autoridade coletiva entre todos os bispos da igreja, né? Na prática, a gente vai tentar descobrir aqui se a igreja é uma oligarquia governada por muitos ou se ela é uma monarquia governada por um só. É isso que a gente quer saber. Então, dessa vez, a gente começa pela Escritura. Jesus faz uma promessa para São Pedro lá em Cesareia de Filipe, não foi? Pedro confessou a Jesus que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus então respondeu: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui a gente tem 3 pontos para destacar basicamente. Primeiro, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, algo que acontece também lá no Antigo Testamento, não é? Quando Deus quis estabelecer uma aliança com seu povo, mudou o nome de Abraão para Abraão. Agora, então, estabelecendo a nova aliança, Jesus muda o nome de Simão para Pedro.
Mas teve outros nomes também que foram mudados por Deus no Antigo Testamento. E isso sempre significou uma bênção especial, uma missão especial. Sarai, que era estéril, passou a se chamar Sara, mãe de reis e príncipes. Jacó, para Israel. Então, é algo que não pode ser ignorado assim tão facilmente, tá certo? Segundo ponto é que essas mudanças de nome no Antigo Testamento não eram aleatórias. O próprio nome escolhido por Deus já representava a missão que aquela pessoa exerceria, ou aquilo que ela passou a ser em algum momento determinado da sua vida, certo? Abraão, o pai das nações. Sara é princesa, senhora, dama. Jacó, que significava algo como traiçoeiro, mudou para Israel, o guerreiro de Deus, o soldado de Deus. E com Pedro não é diferente. Pedro quer dizer pedra ou rocha, e sobre esta pedra Jesus edificou a sua igreja. Pedro é, então, o fundamento sólido que assegurará a estabilidade de todo o edifício da igreja. Pedro é a rocha inabalável, não por causa da pessoa dele, não porque ele naturalmente era superior aos outros, não porque ele fosse pessoalmente melhor que os outros, mas porque Jesus o escolheu e concedeu a ele essa missão e também, claro, concedeu as graças para que ele desempenhasse essa missão, né? Eu não me canso de falar aqui que Deus, quando escolhe alguém para uma missão, ele dispõe, ele capacita essa pessoa para que ela seja digna dessa missão, para que ela possa desempenhar essa missão segundo o coração de Deus. Ah, porque São Pedro era um burro, um ignorante, um turrão? Sim, São Pedro era um homem, né? Como diz Chesterton, todos os impérios e todos os reinos ruíram porque foram fundados por homens fortes, sobre homens fortes. Mas a igreja foi fundada sobre um homem fraco. E é por isso que é indestrutível, porque nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. É isso. A igreja, sobretudo a igreja terrena, a igreja militante, é uma sociedade humana. E por isso ela foi fundada sobre um homem. Estão entendendo? O terceiro destaque que eu quero fazer é com relação à entrega das chaves. Veja, não foi São Pedro que pegou as chaves, não, né? Não foi São Pedro que anunciou as chaves. Foi Cristo que conferiu as chaves a Pedro. E justamente com isso, conferiu a Pedro um privilégio único e especial. Uma missão única e especial também, que é a missão, né? O poder de governar a igreja. O reino de Deus, então, seria como uma casa e só pode entrar quem aquele que tem as chaves permitir, né? Aqueles a quem ele abrir a porta. Então, gente, só Pedro muda o nome, só Pedro é chamado de fundamento da futura igreja e só a Pedro é entregue as chaves. Isso é mais que suficiente. Se isso que Jesus disse tem algum significado, só pode ser o primado de Pedro, né? Do contrário, seriam palavras vazias. E depois nós temos ainda outras provas do que significam essas palavras de Jesus a Pedro. Em Lucas 22, um pouco antes da paixão, Jesus diz que rogou para que a fé de Pedro não desfaleça e pede que ele, Pedro, confirme os irmãos. O demônio vai testar a fé de todo mundo depois da morte de Cristo, né? E depois dessa prova, Pedro é quem tem a missão de confirmar a fé deles. Em João 21, Pedro demonstra o homem fraco que é diante de Cristo. Mas, mais uma vez, Cristo confirma a missão que tinha dado a ele. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é isso, é governar. Era um termo comum nas línguas orientais antigas para designar esse governo, como diz o padre Boulanger. Apacentar é governar com autoridade, é ser o chefe supremo do rebanho. Estão entendendo? Só pela Escritura já dá para entender bem como deve ser a igreja, então. Mas acontece que, novamente, né, se a história mostrasse algo diferente, esses argumentos escriturísticos seriam nulos, ok? Mas acontece que, historicamente, a gente vê essa continuidade com os evangelhos também. No livro de Atos, o que a gente vê? Depois da ascensão, Pedro é quem propõe a eleição de um discípulo para ocupar o lugar de Judas. Em Pentecostes, ele é o primeiro a pregar aos judeus. Ele é quem recebe na igreja os primeiros gentios convertidos. No Concílio de Jerusalém, é Pedro quem dá a decisão final. Ah, mas São Tiago fala depois de Pedro? Sim, mas para confirmar a decisão dele, né? Afinal de contas, a igreja de Jerusalém tinha São Tiago como bispo, como pastor, como líder.
certo? Ah, mas São Paulo nunca reconheceu o primado de São Pedro. Chegou até a advertir São Pedro publicamente. Vejam, meus caros, São Paulo, 3 anos depois da sua conversão, foi para Jerusalém visitar quem primeiro? Quem que era o bispo de Jerusalém? Tiago. Quem São Paulo foi ver primeiro? São Pedro. Quando cita o nome dos apóstolos, quem é que São Paulo coloca primeiro? São Pedro. Ah, mas em 1 Coríntios 1, Pedro não é o primeiro. Sim, ele é o penúltimo, porque Jesus é o último. Então é como se Paulo citasse os nomes em ordem ascendente, né? Cristo é o mais importante por último, imediatamente antes dele, Pedro. Depois Apolo e depois ele mesmo, né? São Paulo nunca cita o nome dos 12, mas sempre que cita alguns dos apóstolos, Pedro sempre está numa posição de destaque. Quando não é o primeiro, é o último antes de Cristo. Tá, mas e a advertência de São Paulo a São Pedro? Como é que fica? Gente, existe uma coisa chamada correção fraterna. São Paulo e São Pedro não tinham discordâncias dogmáticas, certo? São Paulo critica o proceder de São Pedro, o comportamento de São Pedro. Isso é mais que legítimo, né? Tá lá em Gálatas 2. E por que São Paulo fez isso? Justamente porque sabia da importância de São Pedro e sabia que a sua influência sobre as outras igrejas era maior do que todos os outros. Ou seja, esse fato, longe de negar, ele é um verdadeiro testemunho a favor do primado de São Pedro. Né? Depois, eu não vou me alongar aqui, né? Porque, como disse, a gente tem um episódio exclusivo sobre o papado, mas convém mencionar rapidamente que os sucessores de Pedro, no episcopado de Roma, continuaram exercendo os mesmos poderes, as mesmas funções de governar a igreja. E toda a igreja sempre reconheceu. Ah, não, mas isso aí foi se dando aos poucos, né? O bispo de Roma foi usurpando poderes, foi fruto de ambição, uma busca por mais e mais poder e não sei o quê. Ora, gente, mas se fosse assim, a gente ia ver muita reclamação. E onde a gente vê isso? Não tem. Houve muitas discussões na igreja antiga, na era patrística, entre os bispos, entre os santos, entre os escritores, né? Divergência até mesmo quanto à data da Páscoa. Mas nunca houve uma reclamaçãozinha sequer que o bispo de Roma está exercendo um poder que não tem, que esteja usurpando poderes de outros bispos. Então, caso encerrado. Bom, agora que a gente já viu que a igreja é uma igreja hierárquica e que ela tem um chefe supremo que a governa aqui na Terra, que é Pedro, e logicamente os seus sucessores, eu gostaria de falar de um privilégio que Cristo concedeu à sua igreja, que é o privilégio da infalibilidade. É claro que isso é um negócio que é negado por muita gente, né? Sobretudo por quem não entende absolutamente nada do que isso significa. A infalibilidade da igreja, concedida por Jesus, diz respeito à garantia da preservação de todo o erro doutrinal. Por quê? Porque o Papa e os bispos têm uma inteligência superior às dos fiéis? Porque eles receberam novas revelações de Deus? Não. Porque Jesus prometeu à sua igreja uma assistência especial do Espírito Santo. A infalibilidade da igreja não é a mesma inspiração que os autores tinham para escrever os textos sagrados da Bíblia. Também não é uma revelação especial sobre Deus e sobre novas doutrinas. A igreja não descobre mais verdades novas, né? A infalibilidade garante que a igreja não pode errar, nem induzir os seus fiéis ao erro quando guarda aquilo que foi revelado por Deus, né? Aquilo que diz respeito às matérias de fé e de moral. Se Jesus quis conservar as verdades reveladas na sua integridade, na sua completude, sem mancha, sem mácula, sem erro, ele teve de confiar essas mesmas verdades a uma autoridade viva e infalível. Os protestantes vão dizer que essa autoridade infalível é a Escritura. Ela é a única autoridade infalível e é por ela que nós conhecemos as verdades divinas. E nós concordamos que nós conhecemos as verdades divinas pela Escritura, mas não concordamos que ela seja absolutamente suficiente. Primeiro porque nós nem sequer saberíamos quais são os livros da Escritura sem uma autoridade que pudesse nos garantir a inspiração dos livros certos, ou que pudesse garantir que os livros não foram adulterados pelos copistas. Porque há 2000 anos ninguém tinha inventado o Xerox ainda, ninguém tinha inventado o scanner ainda. Depois, mesmo ainda
que houvesse esse critério, mesmo que a gente pudesse estabelecer os livros certos, sei lá, se os apóstolos tivessem deixado um índice, coisa que não fizeram. Mas vamos conceder, né, para fins de debate. Os apóstolos deixaram um índice para a gente sabe com certeza quais são os livros inspirados por Deus, certo? Nem assim essa ideia protestante do sola escritura seria válida, né? A Bíblia é a única e a última autoridade. Seria válida por quê? Porque seria necessário interpretar os livros, conhecer o verdadeiro sentido, compreender a palavra de Deus como deve ser compreendida. E aqui eu posso até imaginar as respostas diferentes que eu receberia de cada um dos grupos protestantes se eu estivesse debatendo com membros de certas denominações, né? Os luteranos e os calvinistas, eles diziam, não, Peter, peraí, mas nós temos a crítica, nós temos a exegese. Os anglicanos já apelariam para a história e para a tradição, não é? Alguns outros protestantes já diriam, não, mas nós temos o Espírito Santo que age na nossa consciência, que ilumina a nossa mente, para que nós possamos compreender. Pois é, e esse é mesmo o problema. A Bíblia não pode ser o acordo quando ela é a fonte do desacordo, como dizia novamente Chesterton, né? Qualquer um desses caminhos gerariam uma multidão de ideias a respeito da palavra de Deus. Ideias contraditórias entre si, que gerariam doutrinas contraditórias entre si, que gerariam essa anarquia intelectual que a gente vê no mundo protestante. Isso sem contar que no começo da igreja não se tinha ainda os livros do Novo Testamento. Como é que essa ideia poderia ter sido vivida lá no início da igreja? Não poderia, não é? Então vejam, é claro que a Escritura é infalível em matéria de fé. É claro que ela é fonte da revelação divina. Mas há uma outra fonte da revelação que não só é anterior à Escritura, como é fonte da própria Escritura, que é a tradição. A Escritura é a tradição escrita e a gente vê isso claramente nas cartas do Novo Testamento, que comunicam às igrejas já estabelecidas como elas devem viver as doutrinas que já foram ensinadas. Né? Jesus constituiu uma autoridade viva para ensinar todos os povos, um corpo magisterial infalível com a assistência do Espírito Santo para ensinar sua doutrina, que pregou e depois escreveu sob a inspiração desse mesmo Espírito e que depois confirmou quais eram os livros verdadeiros e inspirados, e esse mesmo magistério que ensinou, que escreveu e que confirmou os livros é quem tem a missão de interpretá-los autenticamente. A igreja não impede, não, que algum católico leia a Escritura e ele mesmo a interprete. Mas o que acontece é que nenhum católico vai interpretar a Bíblia contrariamente à doutrina católica, porque o católico crê que a doutrina católica é a verdade. Né? E contradizer a verdade tem um nome, né? Se chama erro, se chama heresia. E ninguém quer errar, ninguém quer ser herege. Vejam, Jesus prometeu a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E prometeu 2 vezes aos apóstolos enviar o Espírito da verdade e que ficaria com eles até o fim do mundo. Isso está lá em Mateus 16, 18, João 14, 16, 15, 26, Mateus 28, 20. O que isso quer dizer, senão que a igreja é indefectível, que a igreja não pode errar, porque a assistência do Espírito Santo não pode ser em vão. O erro é totalmente contrário ao Espírito da verdade, não é? E os apóstolos tinham a certeza disso e agiam de acordo com essa certeza. Como é que eles encerram o Concílio de Jerusalém? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. Eles pregavam não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2. Palavra que nós temos que aceitar, aniquilando todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra ela, 1 Coríntios 10, 5. Guardando bem o que nos foi confiado, 1 Timóteo 6, 20. E ainda realizavam muitos milagres, né, que confirmavam a verdade que eles estavam pregando. E entre os primeiros santos padres, a gente vê novamente uma continuidade perfeita com a Escritura. Santo Inácio de Antioquia dizia: quem age sem o bispo, sem o presbitério e os diáconos, não tem consciência pura. Depois, São Policarpo, Papias, Egésipo falam, né, que o critério da fé ortodoxa é conforme a doutrina que os apóstolos deixaram e que foi transmitida pelos bispos. Isso é no ano 160, Egésipo, né? Depois, eu não vou
não vou citar aqui exaustivamente, né? Porque tem muito conteúdo para a gente falar ainda. Mas Santo Irineu de Lyon, no final do século II, também fala do ensino apostólico transmitido pelos bispos, condena quem não está de acordo. Então, a gente vê que os apóstolos receberam esse privilégio da infalibilidade, Pedro de modo especial, certo? Eu acho que ficou claro aqui. Pedro recebeu de modo particular e depois todos os apóstolos juntos, coletivamente. Então, quem tem a infalibilidade é Pedro e os apóstolos unidos a Pedro, como chefe visível da igreja, certo? E isso certamente permanece com os seus sucessores também. Não é cada bispo individualmente que tem infalibilidade, mas o conjunto dos bispos, a colegialidade dos bispos unidos a Pedro, certo? Unidos ao Papa. Por que os bispos também? Porque é até o fim dos tempos. Não é até a morte do último apóstolo, é até o fim dos tempos. Eu já vi protestante falar isso. Não, veja, Jesus concedeu sim a infalibilidade, mas aos apóstolos. Depois, isso aí se perdeu. Pô, cara, mas aí não, né? Seria o mesmo que dizer que a missão de ensinar também acabou com a morte do último apóstolo? Depois a igreja pode abrir mão de tudo, não adianta mais nada. E não é assim. A igreja continuou ensinando, continuou batizando, continuou levando Cristo e sendo esse canal de salvação para todo mundo. Por isso a gente vai ver no decorrer da história da igreja os concílios se reunindo sem o bispo de Roma, sem o Papa, e depois pedindo a assinatura dele como aval final. Ah, Peter, mas isso aí é bem posterior, né? Posterior, gente. O concílio de Nicéia foi realizado sem o Papa. O concílio que definiu o nosso credo foi realizado sem o Papa. Depois o Papa foi lá pelos seus secretários, os seus legados, os seus representantes e deu seu aval. E isso aconteceu muitas vezes. Quando o Papa não podia ir, mandava seus representantes. Já houve concílios reunidos por bispos que foram anulados pelo Papa porque ensinaram coisas diferentes daquilo que é a doutrina da igreja. O Papa mandou, então, cancelar aquilo lá, né? Então, daí a gente vê como a igreja entendeu isso. Não basta a simples reunião dos bispos. Não basta a opinião individual de um bispo. A infalibilidade é do colegiado unido ao Papa. Os bispos em conjunto unidos ao Papa. E já que a gente falou do concílio de Nicéia aqui, vamos trazê-lo aqui para a nossa pauta, porque ele é extremamente importante para a igreja cristã. Como eu disse, ele nos legou um credo, um resumo da fé cristã que é compartilhado aí por praticamente todas as vertentes do cristianismo. É claro que há divergências na interpretação dos seus artigos, certo? Há uma afirmação geral quanto a eles, né? Mas quando você vai esmiuçar, você vai ver que as denominações protestantes vão divergir, claro. Senão não seriam protestantes, né? Seriam católicos. Mas a gente vê que o problema não é só da Escritura, essa questão da interpretação, né? Porque o problema não está na Escritura, né? Não está nos artigos do credo. O problema está na cabeça de quem interpreta fora da igreja. Aliás, importante pontuar aqui que nenhuma versão do credo, seja o credo apostólico, o credo niceno ou outras versões de outros concílios, até mesmo de outros santos, nenhuma dessas versões do credo diz creio na Escritura, né? É claro que eu não estou falando que a Escritura não seja digna de fé, mas sem dúvida é uma prova de que a tradição primitiva da igreja nunca considerou a Escritura como a única regra de fé. Mas vamos seguir aqui, porque esse concílio nos dá um credo, e esse credo elenca 4 notas, 4 propriedades pelas quais nós podemos distinguir a Igreja de Cristo das falsas igrejas. O credo diz: Unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Como explica o padre Boulanger, 3 dessas notas estão relacionadas entre si e são de ordem jurídica: a unidade, a catolicidade e a apostolicidade. E uma dessas notas é de ordem moral, que diz respeito à santidade da igreja. Então, nós vamos começar pela santidade e depois a gente vai entendendo uma a uma, tá? A santidade da igreja é a santidade dos princípios e a santidade dos membros. Ou seja, os princípios ensinados pela igreja devem levar os seus membros à santidade.
A santidade dos princípios é aquele vivificar a letra pelo Espírito. Ir além do cumprimento formalista dos rituais típicos dos fariseus, não é? Se a vossa justiça não for mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Quer dizer, Jesus nos pede para irmos acima daquelas virtudes comuns. Pede para que alcancemos a perfeição. É um ideal muito mais elevado. Ah, Peter, mas isso aí é algo muito mais interior. Santidade é algo entre mim e Deus. Sim, mas o exterior reflete o interior, né? Do contrário, seria uma vela debaixo da mesa, né? Uma candeia debaixo do alqueire. Então, não foi para isso que Deus nos chamou. A santidade desses princípios que foram ensinados pelo próprio Cristo leva à santidade dos seus membros. Então, os santos, os heróis da fé, são sim a expressão visível dessa santidade da igreja. E outra, a igreja não tem dois corpos, né? Aliás, Cristo não tem dois corpos, né? O corpo de Cristo e a igreja são uma coisa só. Por isso que quando Paulo, quando ainda era Saulo, perseguia os cristãos, Jesus vai falar para ele, Paulo, por que me persegues? Está entendendo? A santidade da igreja é, obviamente, a santidade de Cristo, que por sua graça, pelos seus princípios, levam os seus membros a serem santos como ele é santo. Certo? A outra nota da igreja é a unidade. Todos os fiéis estão debaixo da mesma jurisdição, da mesma hierarquia, do mesmo magistério docente. Quer dizer, um só batismo e uma só fé vai gerar um só rebanho e um só pastor. Por isso Jesus pediu ao Pai em João 17 que todos sejam um, como ele e o Pai são um. E para que isso fosse possível, porque quem quer o fim precisa trabalhar os meios, né? Jesus instituiu então a hierarquia da igreja e concedeu a ela os poderes necessários, as graças necessárias para assegurar essa unidade. Só existe um corpo. O corpo é algo visível, é palpável, né? Por isso a igreja não pode ser uma abstração, algo etéreo, invisível, porque ela é formada por gente real, de carne e osso, porque ela é um corpo. Não vários corpos, um corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo. Em seguida, nós temos a catolicidade da igreja. Vejam, a lei judaica era só para o povo de Israel, mas agora a lei do evangelho é para todos os homens de todos os lugares. Por isso que Jesus dá a missão aos apóstolos de ensinarem todas as nações. Porque a igreja não é uma igreja nacional, a igreja de uma raça, não é uma igreja confinada num território. Uma igreja assim, evidentemente, não seria católica, não seria a igreja de Cristo, porque essa sociedade que é a igreja é uma sociedade universal. Santo Tomás, lá no século XII, chegou a colocar a difusão universal do evangelho, que acontecia grandemente na prática naquele tempo, né, como um verdadeiro milagre que provava que o cristianismo era a religião verdadeira. Hoje em dia, talvez ele repensasse esse argumento, né? Mas não se trata também de que a igreja deva atingir a catolicidade absoluta, né? E mesmo que esse número de fiéis altere ao longo do tempo, a igreja permanece católica de direito, né? Porque foi o próprio Cristo quem concedeu esse direito à igreja. Mas tem um outro sentido de catolicidade que o nosso catecismo fala também, que é o sentido do aquilo que é conforme o todo, né? Ou seja, a Igreja Católica ela é integral, ela é holística, não falta nada à Igreja Católica. Tudo o que Cristo deixou para nós, para a nossa salvação, está nessa Igreja Católica. Aqui está a fé completa, a doutrina completa, o Cristo todo. Então, a verdadeira Igreja de Cristo precisa dessa característica da catolicidade, ok? E a última nota é a apostolicidade, que é nada mais, nada menos do que a sucessão contínua e legítima do governo da igreja desde os apóstolos até os dias de hoje. Ou seja, traçando uma espécie de árvore genealógica, né? Aí nós podemos alcançar, nós podemos regredir todos os bispos que nós temos até hoje, um a um, e regredindo, até chegar aos apóstolos e até chegar a Jesus. Né? Um bispo só foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, até chegar lá no início da igreja. Essa apostolicidade de governo compreende também a apostolicidade de fé, porque os mesmos que governam são aqueles que ensinam, que transmitem aos fiéis o depósito integral da revelação divina.
Então, basicamente, essas são as 4 notas da igreja: una, santa, católica e apostólica. Claro que a gente poderia ir bem mais longe nisso aqui, né? Mas eu acho que já basta para a gente saber que toda igreja que faltar alguma dessas notas não é a igreja verdadeira. Não pode ser a igreja verdadeira. E a igreja que possuir essas 4 notas integralmente, essa sim será a igreja verdadeira, a igreja fundada por Cristo, nosso Senhor. Encaminhando aqui para o final do nosso episódio, vamos fazer uma breve aplicação desses princípios, dessas notas, dessas propriedades da igreja às comunidades cristãs. E aí vamos ver se algumas delas são a igreja verdadeira, ok? São a igreja conforme os cristãos criam lá no Concílio de Nicéia. Então vamos começar agora pelo protestantismo, tá? O protestantismo, nós dizemos, não é santo nos seus princípios, então por isso não possui a nota da santidade, porque as doutrinas como a justificação pela fé, a negação do livre-arbítrio, a predestinação da forma como é ensinada, principalmente por Lutero e Calvino, isso aí destrói as bases da moral, né? Lutero chega a dizer que Deus é a causa tanto do bem quanto do mal em nós. Certo? E quando o homem faz algum mal, ele age assim porque é forçado, ele não pode evitar. Ora, mas se ele é forçado, se ele não pode evitar, então ele não pode ter culpa, senhor Lutero, né? Aí você joga a moral no lixo. E aí Lutero vai rejeitar os atos de penitência, os conselhos evangélicos da pobreza, castidade, obediência. Tudo isso vai ser inútil num sistema desses, né? O protestantismo não é santo também nos seus membros, ou pelo menos os seus fundadores, francamente, não são nenhum modelo de santidade nem de virtude heróica, né? E eu, de fato, nem vejo os protestantes elogiarem os seus fundadores. Existe aí alguma honestidade nesse sentido, né? Lutero, Calvino, Henrique VIII não são nenhum padrão moral para que a gente possa se espelhar e possa seguir, certo? Mas é claro que a gente não pode negar que haja, assim, um padrão moral elevado entre alguns protestantes, até mesmo algumas virtudes heróicas. Ninguém vai ser injusto de reconhecer uma coisa dessas, né? Ninguém vai ser injusto, desonesto, para desacreditar na piedade, né? Na sinceridade da fé dessas pessoas. Agora, se isso acontece, né, de virtudes heróicas e tudo mais, isso de alguma forma até chega a contradizer os princípios dos seus próprios fundadores. Ah, Peter, mas eu não sigo meu fundador, eu sigo a Bíblia. Tá bom, exatamente como os seus fundadores diziam que faziam, né? Mas enfim, o protestantismo não tem unidade. Talvez isso seja uma das coisas mais evidentes de todas. Até os próprios protestantes reconhecem e lamentam esse negócio. Grande parte, né? Eu já vi muitos protestantes lamentando a falta de união, a falta de unidade no protestantismo. Eles não estão subordinados à mesma hierarquia, ao mesmo magistério, ao mesmo ensino e ao mesmo pastor. Ah, Peter, mas a gente está unido naquilo que diz respeito à salvação, naquilo que é essencial para a salvação. Mas será? Me responda aí então, batismo é ou não é necessário para a salvação? Se tiver 3 protestantes me ouvindo, é bem provável que cada um dê uma resposta diferente. A ceia, a Eucaristia, é ou não é o corpo de Cristo? É necessária para a salvação ou não? Novamente, a gente vai ver aí uma imensidão de opiniões diferentes, né? Então me desculpem, gente, com toda a sinceridade, não há unidade nem mesmo naquilo que é essencial para a salvação. Se um diz que o batismo é necessário e o outro não, se um diz que a ceia é necessária e o outro não, se é necessário para a salvação é essencial, né? Então não há unidade nisso. Ah, Peter, mas veja lá as igrejas anglicanas, elas conservam o governo hierárquico. Sim, mas é algo meramente de aparência, é superficial. Né? Pode até ter uma unidade de governo, mas não tem unidade de fé por causa dos princípios da própria reforma, do livre exame, do sola escritura, que os anglicanos conservam, apesar de terem mantido uma hierarquia episcopal que foi rejeitada, diga-se de passagem, por Calvino e por Lutero. Se não possui unidade, também não possui catolicidade, porque a catolicidade supõe a unidade. E ainda tem o caso daquelas igrejas nacionais, né? A igreja luterana da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, que são realmente nacionais. O chefe de Estado é que tem a autoridade suprema. Como é o caso dos anglicanos na Inglaterra também. Ah, Peter, mas a igreja católica também é romana. Sim, meu caro, mas o adjetivo romano não decorre de que o chefe de Estado de Roma, o chefe do Estado de Roma, seja o chefe supremo da igreja, né? No caso da Igreja Católica é justamente o contrário. O Papa assume a chefia de Estado no Vaticano por razões meramente convencionais, né? Por razões de política internacional.
certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se trata de uma igreja nacional. A igreja é romana porque Roma foi a igreja de Pedro e de Paulo, porque foi lá que eles morreram e foi lá que os seus sucessores permaneceram, principalmente de São Pedro. O protestantismo, sem unidade doutrinal, também não pode ser católico no sentido de integral, conforme o todo, que nós falamos há uns minutos atrás também. Porque a doutrina do protestantismo é toda fragmentada. Uns creem em coisas que outros não creem, certo? Sem contar aí as vertentes teológicas que são completamente opostas entre as denominações, certo? E o protestantismo também não tem apostolicidade, que é aquela sucessão contínua e legítima do governo da igreja desde os apóstolos, né? Passando de bispo a bispo, lembram? E eles, para falar a verdade, nem se arrogam isso, né? Porque na imensa maioria dos protestantes, eles vão assumir aí que a hierarquia da igreja é uma criação humana e não tem nada a ver com a igreja de Cristo, que é invisível. Ah, mas veja lá, a igreja anglicana tem a hierarquia dos bispos. Bom, nós dizemos que eles perderam a sucessão apostólica por dois fatos. Primeiro porque, com a reforma, os bispos passaram a agir e ordenar novos bispos a mando do rei. Ou seja, houve uma corrupção da intenção da ordenação, que deve ser, no mínimo, fazer aquilo que a igreja sempre fez, não aquilo que o rei quer, certo? Depois, porque a reforma litúrgica de Cranmer, na igreja anglicana, alterou completamente as fórmulas da ordenação episcopal. Então, por isso, fica impossível admitir que eles tenham uma sucessão apostólica legítima e, por isso, também estão incluídos entre os protestantes que não têm catolicidade. Mas e com relação à igreja ortodoxa? Eles se separaram de Roma em 1054, mas mesmo assim muita coisa se conservou depois do cisma, certo? Muita coisa do que era, igreja católica se conservou na igreja ortodoxa também. A gente fez um episódio sobre eles, sobre o cisma do Oriente, na verdade. É o episódio 7º dessa temporada, dessa 6ª temporada, então ouçam lá. Eu vou trazer aqui essa questão de forma bem resumida, tá? Até porque o nosso tempo está quase estourando aí. Tá? A igreja ortodoxa até possui a santidade dos princípios, ao menos ali nos pontos essenciais da doutrina, que é conservada, sim, desde os tempos apostólicos, certo? Mas nos seus membros é meio complicado. Assim como os primeiros protestantes, Fócio e Miguel Cerulário, responsáveis pelo cisma, também não foram nenhum exemplo de virtude, convenhamos. Sem contar que, com o cisma, surge uma outra igreja. Eles se separaram do corpo de Cristo. Então, os ortodoxos não são os legítimos continuadores da igreja de Cristo no Oriente. Tá certo? Não são. Apesar de se encontrar, sim, meios de santificação válidos na igreja ortodoxa, como os sacramentos, as orações, enfim, a doutrina, a liturgia, certo? Mas a situação cismática torna tudo isso ilícito, porque eles são celebrados fora da comunhão com o Papa. E essa ilicitude do cisma mancha e macula gravemente a sua santidade. Então, não tem as notas plenas da santidade. Mas os ortodoxos também não têm unidade, porque o que se chama de igreja ortodoxa é, na verdade, aquilo que eles mesmos chamam de comunhão ortodoxa. É uma reunião de igrejas autocéfalas, ou seja, cada igreja é uma igreja completamente independente, sob a jurisdição de pastores com governos independentes e que reconhecem no patriarca de Constantinopla apenas uma primazia de honra, não uma primazia de governo, não uma primazia de magistério. Eles dizem, então, que a autoridade do magistério reside no concílio ecumênico, na reunião dos bispos. Eu acho que nem dá para dizer que a igreja ortodoxa seja uma oligarquia, porque eu acho que eles estão mais para uma reunião de pequenas monarquias. Porque, de fato, cada igreja possui o seu patriarca. Mas a falta de um governo único, como o governo petrino, o governo papal, e de uma autoridade de ensino, faz com que eles tenham divergências doutrinais mesmo. Os coptas, por exemplo, eles não aceitam que Jesus tenha duas naturezas. É uma natureza só, mas que é humana e divina simultaneamente. A mesma coisa com a Igreja Ortodoxa Armênia, certo? Coisa que o Patriarcado de Constantinopla não admite, por exemplo. Enfim, ainda que haja uma certa comunhão, não dá para dizer que há unidade nem de governo e nem de doutrina. Tá? E falta a catolicidade, justamente porque não tem unidade. Porque são igrejas que, ainda que não sejam nacionais propriamente ditas, são nacionais quanto ao seu território.
E ainda que tivessem uma certa unidade de governo, não teriam catolicidade por estarem restrita ao Oriente, praticamente. Tá? Então, a Igreja Ortodoxa também não é plenamente católica. E quanto à apostolicidade, a Igreja Ortodoxa até possui a sucessão apostólica válida, certo? Os bispos são ordenados validamente e a sucessão apostólica deles remonta aos apóstolos, sim, de fato. Mas os sacramentos são administrados fora da união com Roma. As ordenações episcopais são feitas fora da união com Roma e por isso são ilícitas, certo? A apostolicidade integral é garantida pela unidade e pela catolicidade que os ortodoxos não têm. Então, certo? Ainda que as ordenações sejam válidas, a apostolicidade é materialmente contínua, mas ela não é legítima. Por isso que eu disse que os ortodoxos não são os legítimos continuadores da Igreja de Cristo no Oriente. Eles têm o poder da ordem, do sacramento, mas não têm o poder, o direito da jurisdição, porque estão fora da Igreja. Essas 4 notas da verdadeira Igreja que foram elencadas lá no Concílio de Nicéia, no Credo Niceno, no século IV, nós vamos encontrar somente num lugar, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é una no governo e na fé. Ainda que haja muitas igrejas locais, a unidade de governo é assegurada pela obediência ao Papa. E daí também decorre a unidade de fé, porque todos os bispos estão submetidos à autoridade infalível do Papa e dos bispos em comunhão com ele. A Igreja Romana é católica porque é integral, é completa em todos os seus elementos e é para todos, não se limita a uma jurisdição territorial, não é restrita a um único povo, a uma única raça e ainda se adapta muito facilmente às mais diversas culturas, como a gente viu ao longo da sua história. A Igreja é apostólica também porque possui a continuidade ininterrupta do Papa e dos bispos com a jurisdição legitimamente transmitida, certo? E é santa nos seus princípios e nos seus membros, sem padecer também da mancha, da mácula, do cisma, como acontece com os ortodoxos. Por isso, a Igreja Católica Apostólica Romana é, sim, a única que pode ser considerada a verdadeira Igreja de Cristo. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris. Sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Cooperadores da Verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está ouvindo esse episódio aqui já na segunda-feira, no dia de lançamento dele, saiba que eu estive gravando ele ontem à tarde, tá? Domingão, um sol lindo aqui na cidade e eu tô enfornado aqui dentro desse escritório para gravar esse episódio para você. Então, se você está aqui comigo, me ouvindo até o final, muito obrigado, valeu a pena ter ficado aqui. E eu quero te pedir um favorzinho, né? Um favorzinho, compartilhe. Se você aprendeu algo novo aqui, se você gostou desse episódio, compartilhe esse episódio com os seus amigos. Manda aí no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho. Compartilha nas suas redes sociais, marque a gente para que a gente possa recompartilhar por aqui também, tá? Porque isso é uma coisa que vocês fazem e que nos ajuda muito. Se tem uma forma que vocês podem fazer, né, para retribuir o trabalho que nós fazemos, né, para retribuir o domingão de sol que eu perdi aqui no escritório gravando esse episódio para vocês, é isso. Compartilhar, curtir, comentar nas redes sociais, porque isso é o que entrega aí o nosso conteúdo para mais pessoas, isso é o que leva o nosso apostolado mais longe, tá? É simples, é fácil, é rápido e não custa nada para vocês,
mas pra gente faz toda a diferença. Isso nos ajuda muito, tá bom? Então eu conto aí com a ajuda de vocês. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. E se você quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado mais uma vez por ter me ouvido até aqui. Reze sempre por nós. Deus abençoe. Salve Maria!